Eu não sei que se todos que estão aqui têm acompanhado todos os dias da campanha, mas eu tenho convicção que o Senhor já tem falado através dos ministros que pregaram nessa tribuna, palavras que vieram de encontro com o teu coração, com a tua necessidade. Porque se Deus revelou esta campanha, esta palavra, é porque o Senhor Deus tem um propósito nela. E como você veio hoje aqui no culto esta noite, a palavra que vai ser pregada hoje é a palavra para o teu coração, é a palavra para a tua alma, para nós sair abençoado diante de Deus. Sabemos muito bem que o livro de Êxodo, diferentemente do livro de Gênesis, que é o livro da criação, que é o livro do início, que é o livro do princípio, onde todas as coisas têm origem, o livro de Êxodo, ele fala da saída, ele fala do êxodo, ele fala da libertação da escravidão, do livramento que Deus dá ao povo de Israel, tirando da escravidão do Egito e da opressão de Faraó. O livro de Êxodo, ele vai falar de como Deus vai organizar o povo como nação. Ele também dá entregas das leis de Deus para um povo, como se fosse um norte, um guia, porque nós vamos ver que todas as promessas de Deus dirigidas a Israel, ela é condicionada à obediência das suas leis, dos teus preceitos, dos teus estatutos. Deus, no livro de Êxodo, nos faz inclinar-se, atentar-se para os seus mandamentos, para a sua lei, como um princípio, uma condição para nós ser abençoado e protegido por Ele. E quando nós lemos o livro de Êxodo, principalmente no capítulo que nós lemos, no capítulo número 15, nós vemos que Moisés vai dirigir um cântico de adoração a Deus. Dentro do cântico de Moisés, ele não é um cântico horizontal, ele é um cântico vertical. Todas as palavras de Moisés, ela tem por objetivo de magnificar, de bendizer e enaltecer Deus, a sua soberania e o seu poder, e também um sentimento de gratidão, exaltando a Deus por Deus ter libertado o povo de Israel da sua escravidão. Ainda no capítulo 15, Miriam lidera um grupo de mulheres que começam a dançar e adorar a Deus, a agradecimento do livramento. Mas no capítulo número 15, a partir do verso de número 22, vai ser surpreendido, porque Deus, ele começa agora continuando guiando Israel pelo caminho rumo à terra prometida, rumo à terra de Canaã, rumo à terra da promessa. Deus ainda está na direção. E três coisas interessantes nós observamos. Deus, primeiramente, quando que Miriam termina de cantar, Moisés vai pegar o povo de Israel e vai dirigir-se à terra de Canaã, mas vai entrar no deserto de Sur. E quando que eles começam a caminhar 3 dias, bate-se então a necessidade, a falta de água, porque nos odres já fazia 9 dias que Israel tinha saído do Egito, e 3 dias que não tinha mais águas no odre, estava com sede, não 2 pessoas, mas milhares de pessoas no deserto. E a Bíblia Sagrada diz que eles vão se deparar no deserto de Sur, diante de uma fonte de água. Porém, quando eles vão beber a água não é potável, a água não se dá para se beber, porque é uma água amarga. O povo então começa a murmurar contra Moisés. Moisés então se inclina, leva-se um clamor-se para Deus, e Deus então vai mostrar para Moisés um graveto, uma árvore. Moisés vai lançá-la na água, e a água vai se tornar-se doce. Depois desse evento, Deus leva Israel a um lugar chamado Elim, aonde há fontes de águas cristalinas, e vai refrigerar a alma de Israel. O tema da campanha é: eu sou o Senhor que te sara. Por que não dizer: o Senhor é o teu médico? Mas nós observamos que a palavra o Senhor que te sara é a palavra no hebraico que significa Yahvé Rafá. Todas as vezes que Deus se manifestava, se revelava através de títulos do teu nome,
Deus estava querendo se revelar características da sua personalidade, ou se não facetas da sua característica, do teu poder, da tua soberania. Quando ele aparece para Abraão, ele aparece como Yahvé Jireh, o Deus da providência. Então Deus, ele se manifesta a Israel agora como médico, aquele que cura. Por quê? Porque a primeira vez que Israel vai se deparar com águas é o Mar Vermelho, e Deus divide o Mar Vermelho no meio e faz Israel passar para o outro lado, tirando Israel do Egito e separando Israel para ele. É símbolo da libertação, é símbolo do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Mas Deus sabia que Israel precisava ainda interiormente ser tratado, Israel precisava ser formado. Toda a pessoa que ela sente o chamado de Deus, ela entra num processo chamado processo de formação, processo de nascimento. Israel precisava ter a fé forjada, precisava ter uma maturidade espiritual, precisava ter um fundamento para poder suportar a pressão, para poder dar a promessa que Deus tinha dado para ele. E Deus vai colocar o israelita na escola preparatória do deserto, a fim de que a provação os disciplinasse. A primeira coisa, quando nós se depara com o deserto, é entender que o deserto, quando Deus nos coloca, há um propósito, e o propósito de Deus para Israel era usar o deserto como meio disciplinar Israel, para que Israel se tornasse a nação sacerdotal, a nação santa, para poder oferecer a Deus o verdadeira adoração. Israel estava saindo do Egito com todo o costume do Egito e precisava ser preparado. Às vezes nós aceitamos a fé, mas nós não entendemos que a nossa fé ainda precisa ser forjada. Nós aceitamos a fé, mas nós ainda não sabemos, não aprendemos que agora nós vamos ser disciplinados para viver da fé. Uma coisa é ter fé, outra coisa é viver da fé. Abraão, que foi chamado pai da fé, precisou entrar no processo probatório de provação, para que a sua fé venha a ser forjada e gerada. Então Deus coloca Israel no deserto para discipliná-lo. A primeira palavra que Deus quer falar ao teu coração é que o deserto que você estava vivendo, ou que vocês vivem neste momento, é um meio probatório que Deus está te utilizando para disciplinar a tua vida espiritual, para te dar crescimento espiritual. A segunda coisa que Deus queria fazer com Israel no deserto era Deus desejava que Israel aprendesse a ser completamente dependente dele. Completamente dependente dele. O deserto que é símbolo de solidão, deserto que é símbolo do nada, é um meio que Deus está te ensinando a depender completamente dele. Na introdução desta mensagem, a terceira coisa que o deserto ia fazer para Israelita, ia trazer à luz o que havia no coração deles. Então, primeiro, Deus quer disciplinar. Segundo, Deus ele quer que você se torne dependente dele. E terceiro, o deserto e a provação é um instrumento para trazer luz o que tem dentro do nosso coração. Deus ele já nos conhece, mas ele usa a provação para mostrar para mim, para mostrar para você quem somos diante de Deus. E é neste momento que nós vamos aprender uma das maiores lições que a Bíblia nos ensina. É que esse texto me faz entender, é que todos um dia se deparará com Mara. Esse texto vai nos ensinar que todo mundo, seja pequeno, seja grande, seja intelectual ou seja indouto, seja rico ou seja pobre, todos um dia vai se deparar com Mara. A Bíblia diz que após Deus ter feito um grande livramento, após Deus ter definitivamente derrotado o Faraó, afogado o Faraó e seus soldados no Mar Vermelho, mas depois de tudo isso, eles chegaram em Mara. Aí nasce uma pergunta: por que Deus levou Israel
até Mara, porque Deus queria ensinar uma preciosa lição, que todos, sem exceção, mais cedo ou mais tarde, vai experimentar a água amarga da vida, ou seja, as angústias, o desgosto, a depressão, o abandono, a perda. Todo mundo, mais cedo ou mais tarde, se depara num ponto da sua história que vai se deparar com uma fonte amarga, e essa fonte amarga pode ser externa ou interna. Externa pode ser palavras, pode ser pessoa, pode ser ambiente, pode ser acontecimento que nos afeta, nos faz sentir abandonado, desamparado, desprezado, às vezes pequeno, às vezes até injustiçado. Em um momento nós bebemos dessa água, ou a fonte pode ser interna, uma decisão errada que tomamos, um sentimento interno que ainda está dentro de nós, e nós alimentamos dessa amargura que nos afeta. Mas esse fato todo mundo passa. Deus estava querendo dizer para Israel: eu te tirei da opressão do Egito e da escravidão, aleluia, de Faraó, mas não quer dizer que vocês nunca mais vão sofrer. Às vezes questionamos, mas nós não somos os únicos que sofrem no mundo. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. E o mais interessante é que a aflição e a angústia é inevitável. É impossível a nós andarmos nessa terra e não sofrer. É impossível nós caminharmos sobre a face da terra, principalmente ao lado de Jesus, e não padecer por calúnia, por afeto. Eu não sei qual é a fonte amarga que está na sua vida. Eu só sei que Deus quer te ensinar que, independente de raça que nós somos, todos sofrem, todos padecem. A Bíblia é o livro dos sofredores. A Bíblia é o livro dos sofredores, mas todos que sofreram também foram alcançados por Deus. Deus te trouxe hoje aqui nesta noite para te dizer que não sei qual foi o ponto da sua história que você enfrentou Mara, ou você está vivendo. O mais interessante é você saber quem está te guiando nesse deserto. Israel está em frente de Mara, e foi Deus que levou Israel lá. Tem provas que entramos que não é Satanás que nos põe. Tem deserto que entramos que o próprio Senhor permite, para que nós podemos experimentar a ação milagrosa de Deus. A segunda coisa é que no mar, em frente a Mara, foi onde Deus provou Israel. A Bíblia Sagrada diz que Deus provou Israel. Deus, ele queria mostrar para Israel, ou porque Deus trouxe Israel para o deserto. Você não conquistará nada sem antes ser provado ou aprovado em Mara. Mara é um lugar de prova, é um lugar de decisão. O texto que lemos, Deus colocou o seu povo à prova, e Deus queria que, diante da amargura e desespero, da angústia e do desgosto, que seu povo tivesse uma atitude de buscar nele a cura e de buscar nele o milagre. Deus provou Israel em Mara, porque Deus queria que, diante da angústia, do desespero, do abandono, eles buscassem em Deus a cura e buscassem em Deus o milagre. Às vezes Deus permite nós passar por situações em nossa vida, porque Ele quer que nesse período de provação nós busquemos nele a cura e busquemos nele o milagre. Se é uma nação divina, nós temos que esperar o milagre dele. Se é uma fonte de amargura que está dentro da sua alma, talvez uma mágoa, algo que só você conhece, você tem que buscar em Deus a cura. Deus esperava que o povo buscasse nele a cura e o milagre, mas a Bíblia Sagrada diz que foi diferente. O povo murmurou, o povo quis parar, o povo quis voltar para o Egito, o povo lembrou da vida do Egito e quis voltar. Xalá.
Às vezes Deus está nos provando, e às vezes buscar Deus para uma ação milagrosa, às vezes buscar de Deus uma providência, a cura, nós queremos parar, voltar para trás, nós queremos voltar para o mundo, voltar para o Egito. Israel murmurou, e quando Israel murmura, ele estava querendo dizer: Deus não é suficiente para mim. Quando murmuramos, estamos dizendo: Deus não é suficiente, e Deus tirou Israel do Egito, principalmente com o principal motivo, para que Israel adorasse ele no deserto. Observa-se que quando o faraó estava resistindo de libertar Israel, Deus falou por Moisés, e Moisés chegou em Faraó e disse assim: liberta o meu povo, diz o Senhor, para que possa celebrar ali uma festa no deserto, uma adoração no deserto. Mas foi exatamente no deserto que Israel murmurou. Israel quis voltar para trás, Israel quis parar. Talvez é uma fase da vida que você viveu, ou que você está vivendo. Você pode tentar, preste a viver amanhã, e entrar no deserto, para enfrentar com a fonte de amargosa de Mara, e você querer voltar para trás, e Deus está dizendo para você: é nesse momento que é para você buscar em minha cura, é para você buscar em meu milagre, a providência, não para voltar para trás. Glória a Jesus, grande Deus. O deserto é para nos produzir crescimento, mas depende do nosso posicionamento. Alguns morrem no deserto, outros crescem no deserto, depende de nós. E Deus provou Israel ali, e Deus permitiu que eles atravessassem aquela calamidade, aquela caminhada. Qual é a trajetória que você está vivendo até hoje, até chegar onde Deus quer que você chegue, até você alcançar a promessa que Deus tem para a sua vida? E Deus quis ensinar Israel, ensinar o seu povo, que toda a amargura, ela tem uma cura, que só Ele pode curar a amargura. Eu não sei o que se passa dentro do seu interior, mas a mensagem de Deus para o nosso coração é que Deus quer que nós encontramos nele a cura e a providência. E o que eu acho mais interessante aqui é que essa passagem é uma passagem cristocêntrica. Na tipologia bíblica nós encontramos uma das maiores revelações do Evangelho dentro deste texto. A Bíblia diz que quando Israel começa a murmurar, Deus mostra para Moisés uma árvore, e umas passagens fala graveto, e ele cata o graveto, joga na água, a água se torna doce. Quando Deus prova Abraão, e Abraão está prestes a imolar o seu filho, Deus mostra para Abraão um carneiro preso nos galhos de árvore, e ali Deus ele mostra para Abraão o cordeiro que ia ser providenciado no Calvário. Abraão diz no livro de João que ele vê o dia de Jesus no Monte Moriá. E quando Israel está nas águas amargosas, Deus mostra para Moisés uma árvore. O que Deus mostrou para Moisés? Deus mostrou a cruz do Calvário para Moisés. Está mostrando para Moisés que toda a amargura, toda a alma sedenta, ia ter uma solução com a providência divina. Moisés vê a cruz do Calvário. É a cruz do Calvário que ia providenciar a cura para a amargura da humanidade, pois é na cruz do Calvário que o médico dos médicos seria direcionado ao povo uma fonte da água da vida. Foi na cruz do Calvário que o médico dos médicos estava ali. Foi na cruz do Calvário que ele gritou: tenho sede. No deserto foi Israel que estava com sede. Na cruz do Calvário foi Jesus, e deram para ele vinagre. Ele tomou e era amargo. Ele sentiu
sentiu a amargura que a humanidade, simbolicamente falando, estava sentindo. E toda a humanidade, todo homem e toda mulher pode encontrar cura interior na cruz do Calvário. Deus está dizendo, assim como eu mostrei para Moisés uma árvore, e através da árvore eu sarei aquela água, e no mesmo instante eu matei a sede do meu povo. A solução para o teu problema, a solução para a tua casa, para a tua família, para a tua vida espiritual está na cruz do Calvário, está em Jesus. Jesus ainda pode trazer paz para uma alma angustiada, para uma alma aflita. A sua sede de providência, de milagre, Deus pode saciar, porque há poder no sangue de Jesus. Aleluia! Grande Deus! Jesus maravilhoso, aleluia! Independente da fase que você está vivendo, a cruz ainda é solução para a humanidade. Glória a Jesus. E a Bíblia diz que quando Jesus ele morreu na cruz, do seu lado foi perfurado com uma lança, e dele saiu sangue e água. E Jesus ele disse: quem tem sede, vem e beba. Tome de graça da água da vida. E ele disse mais: quem beber desta água nunca mais terá sede. Jesus é a única fonte da paz. O texto diz que se a nós cremos em Deus pela fé, temos paz em Deus por meio de Jesus Cristo. Glória a Jesus. Jesus pode dar a paz que o mundo não dá. E Jesus nos está dizendo nesta noite, independente da fonte amargosa que você está vivendo, a cruz tem solução para você nesta noite. Jesus, ele é o médico dos médicos, e ele diz que o médico não vem para o são, ele vem para os doentes, porque os sãos não precisam de médico. E se você chegou até hoje aqui no culto desta noite, Deus tem uma palavra ao teu coração. O médico dos médicos tem poder de entrar na sua casa, na sua família, no teu ministério, na tua vida espiritual, e fazer a operação que ninguém pode fazer. Deus, ele pode te curar nesta noite, te curar aqueles que precisam de uma ação milagrosa. O Senhor que te sara nesta noite. O médico dos médicos está aqui para dizer: a cruz pode resolver o teu problema, das águas amargosas para a água da vida, a água da vida eterna. E o que mais me chama a atenção foi que quando eles passaram pelo processo da fonte amargosa, depois que as águas foram saradas, depois que as águas passaram a ser doce, ele conduziu Israel para Elim, onde tinha 12 fontes de água. O que era Elim? Era um oásis no meio do deserto. Todo deserto tem um oásis. O que é um oásis? É o lugar onde tem água, aonde tem gramas verdejantes. No deserto, todo deserto, Deus tem um oásis. E Deus está dizendo: aleluia, aguenta só mais um pouco, a parte amargosa vai passar, ela vai desaparecer, ela tem uma data de validade. O Elim está chegando, uma nova fonte de água. Deus tem preparado para você um lugar de refrigério, um lugar de abundância, um lugar de providência. Deus já tem preparado. É por isso que o salmista orava e dizia: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Deus tem águas tranquilas preparadas para você. A fase amargosa do deserto vai passar.
e a fase de Elim vai chegar, e Deus vai ser glorificado. Aguenta mais um pouquinho, a cruz vai resolver aquilo que você não pode. A cruz vai fazer para você, sabe por quê? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus, diz a Bíblia. Aleluia. É poder de Deus. Grande Senhor, aleluia. Para nós finalizar, Obrigado, Jesus. na trajetória do crescimento, vivemos ciclos. Sur é um lugar escasso, mas uma oportunidade ímpar para aprendermos a perseverança, sem a qual ninguém se aproxima de Deus. Mara é um lugar maravilhoso que nos empurra para o crescimento, milagres e purificação. Glória a Jesus. E ali é um lugar de refrigério, descanso e renovo, que nos abastece para uma jornada maior e mais sublime. O primeiro ponto é o deserto de Sur. É um lugar, o deserto é onde nos empurra para a comunhão. Deserto é onde Deus nos separa para se tornar dependente dEle, se tornar mais próximo dEle, criar intimidade para com Ele, lugar de desenvolver intimidade. Mara é um lugar de purificação, é um lugar de cura, de limpeza. Aceitamos a Jesus, mas precisamos ser curados. E ali é um lugar de renovo, é um lugar de descanso, é um lugar onde Deus nos abastece para mais uma jornada. A sua jornada não acaba aqui, ainda não é o fim. Deus vai te conduzir para ali, para responder a sua oração, vai te dar um período de descanso, vai alimentar a sua alma, vai abastecer a sua vida espiritual, para que você caminhe mais um tempo no deserto. Quando Elias entrou no deserto, a Bíblia diz que Elias ele se deitou debaixo do zimbro e quis morrer. A Bíblia diz que o anjo do Senhor desceu até Elias, deixou uma botija de azeite e pão, e disse: Elias, levanta, come e bebe, porque longa é sua caminhada. Tu não morre no deserto, tu caminha no deserto, tu não perece nesta prova, tu caminha nessa jornada, porque ainda tenho obras, grandes feitos através de ti. Elias não sabia o que esperava para ele. Elias não esperava que ele ainda tinha mais 3 para ungir. Seu ministério não acaba, coisas grandes vão acontecer. Deus te alimenta nesta noite. Viverá um tempo de Eli. A palavra profética ao teu coração é que o seu ciclo de deserto, o seu período em águas amargosas, Deus coloca um fim. Vai chegar um tempo de refrigério para a tua vida. Deus vai renovar suas forças para você continuar essa jornada. Creia, acredite, porque a cruz ainda tem poder. Porque a sua leve e momentânea tribulação produzirá para ti um peso de glória muito excelente. Porque as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. Creia na palavra de Deus, creia nessa simples mensagem que deixa o teu coração. Sur vai passar, Mara vai passar, e Elim vai chegar na sua vida, e Deus vai ser glorificado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.